Opa, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre vetores em três dimensões. Vamos lá dar uma breve definição referente a isso, beleza? Então vamos lá? Até agora só foi visto situações com vetores em um plano e em duas dimensões, mas existe também o casos de três dimensões. Dificilmente você vai ter todos os valores dos vetores e os ângulos. Normalmente, as componentes são dados direto do problema. Vejamos abaixo como serão representados o eixo, então, no plano cartesiano em três dimensões, no eixo x, y e z. O eixo será representado dessa forma. Vamos supor aqui, galera, para a gente conseguir visualizar com mais clareza o que é um plano em três dimensões, vamos supor que aqui seja uma parede. Aqui é o chão da parede, onde esse chão aqui, ó, nós temos uma parte aqui no eixo x e uma outra no eixo y, beleza? Essa aqui é para quando nós temos elementos no espaço, no caso no espaço. Mas agora, como então determinar qual componente é vertical e qual componente é horizontal? Para essa situação, galera, não precisamos determinar se a componente ela é vertical ou se ela é horizontal, beleza? Então, a melhor forma de representar essa problemática em três dimensões é sempre detalhar o máximo possível, de uma forma que fique fácil da sua visualização e sua compreensão, beleza? Como assim? Vamos supor que nós tenha esse vetor V aqui. Esse vetor V, ele tem uma componente em Z, uma componente em X e uma componente em Y, já que ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, no espaço, não é isso? Não, ele está para fora da parede aqui, ZY, para fora da parede, XY e para fora da parede, XZ, beleza? Então, esse vetor aqui, ele está no espaço, está na terceira dimensão, certo? Nós temos no eixo X, Y e Z. Mas, como então escrever os vetores em três dimensões? Nós vimos já nos casos anteriores como escrever os vetores em uma dimensão e duas dimensões. Vamos ver agora para os casos em três dimensões. O vetor em três dimensões nós podemos representar da seguinte forma. Lembrando, né, sempre que vetor vai ter a seta, né, para representar que ele está em eixos diferentes. Ele vai ser representado, no caso, por Vx, Vy e Vz, onde também podemos representar ela como Vx vetor I mais Vy vetor J mais Vz vetor K, beleza? Podemos fazer essas duas representações aqui para o vetor, onde essas representações ficarão mais claros, né? Sempre primeiro eixo X, eixo Y e eixo Z. Com isso, então, se nós avaliarmos aqui, verificar, se nós vamos supor que cada tracinho desse contenha uma unidade. Uma unidade de quê, Manuel? Unidade de medida, independe, beleza? Vamos só apenas supor. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5. E no eixo Y nós temos 1, 2, que vai estar aqui em cima, certo? 3, 4, 5, 6. E no eixo Z nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distribuindo então os elementos, vamos ter então que o vetor V vai ser igual a 5 e mais
6j mais 7k. Como assim, Emanuel? Nós vamos ter aqui o vetor x, né, que vai ser determinado cada tracinho desse, vetor y, que é a determinação de cada tracinho desse, e o vetor z, beleza? Como já fizemos a determinação referente ao vetor em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões, agora vamos passar então para o módulo, ou então também como é chamado, norma de um vetor. Como é isso? O valor numérico de algumas grandezas nos facilita muito o estudo da física, pois nos dá um parâmetro a ser seguido. No caso, para os vetores, esse valor numérico é chamado de módulo, módulo do vetor, que é, no caso, então, o comprimento daquele vetor, o tamanho daquela reta, certo? Com isso, podemos concluir que quando nos referimos a um dado vetor, devemos associar ao seu módulo, direção e sentido. Mas, como assim? Emanuel, quer dizer então que se tiver em uma única dimensão, ele tem módulo? Tem. O módulo é o próprio valor. Se tivermos em duas dimensões, tem também, que é, no caso, o tamanho daquela reta. Se tiver em três dimensões, a mesma coisa, também é o tamanho da reta, só que a diferença é que uma é num ponto fixo, a outra é num plano e, por último, é no espaço, beleza? Que no caso acontece isso, né? Uma é num ponto específico, a outra é num plano XY e a outra é, no caso, no espaço, que vai ser no eixo X, eixo Y e eixo Z, beleza? Mas já que estamos falando sobre módulo, então o que vamos fazer? No momento, estamos interessados em fazer apenas a referência do módulo. Então ele vai ser indicado por barra vetor A ou duas barras vetor A, duas barras novamente, ou simplesmente somente a letra A, pois só ela já representa o módulo do vetor. No caso, quando a gente falamos lá da questão da massa, vamos supor que a pessoa esteja pesando 10 quilos, não precisa nós representar ali na forma de vetor, pois só essa representação, só esse valor para nós assim inicialmente, já é válido para o procedimento. Vamos supor então que a pessoa fale que é 10 horas, então nesse horário específico a gente já temos o valor pré-determinado, beleza? Então não precisa representar ele em formato de vetor. Então, como se pronuncia o módulo ou norma de um vetor? Lê-se módulo do vetor A, beleza? Módulo do vetor B, módulo do vetor C, módulo do vetor V e assim sucessivamente de acordo com o elemento adotado, beleza? Estas formas representadas, que representam o módulo do vetor, não vai influenciar em nada, pois são apenas uma forma diferente de representar a mesma coisa. O que é que eu quis dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que eu representar dessa forma, ou simplesmente assim, não vai influenciar em nada, pois o que vai valer para nós é o resultado, beleza? Isso aqui é mais para a questão de vocês saberem, caso venha numa prova, vocês já ficam cientes que isso aqui representa o módulo, beleza? Mas como então fazemos o cálculo do módulo? Temos uma fórmula para isso. A fórmula, se for para um caso em duas dimensões, nós temos essa simples forma aqui. Vetor, traço, ao quadrado é igual o vetor na componente do eixo X e a componente do vetor no eixo Y. Temos a componente do vetor no eixo X e a componente do vetor no eixo Y. Isso foi feito apenas para duas dimensões, mas se for no caso para três dimensões, a fórmula é basicamente igual. A diferença é que a gente vai acrescentar aqui, no caso, o valor de V de Z
ao quadrado. Dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui. Representando isso aqui, a gente estamos calculando para as 3 dimensões referente. Isso aqui, no caso, é o cálculo do módulo, que vai ficar v é igual a raiz quadrada de v de x ao quadrado, mais v de y ao quadrado, mais v de z ao quadrado. Tudo isso aqui sobre a raiz. Beleza? Por que foi que você colocou v aqui, Emanuel? Pois não faz diferença alguma eu representar aqui como v ou como módulo de v. Beleza? Um exemplo então, Emanuel, assim, o que então é um exemplo prático referente aos planos de 2 dimensões e 3 dimensões. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos um carro visto de cima. Vamos supor que nós estamos com um drone ou até mesmo de cima de um prédio e a gente vendo o carro aqui de cima. Nós estamos visualizando essa imagem aqui. Nós aqui vimos um eixo Y e um eixo X. Duas pessoas vão fazer força para que esse carro se movimente para frente. Ambas as pessoas estão fazendo força não paralelo ao eixo X. Então, essas forças aqui, elas têm uma componente para o eixo X e uma componente para o eixo Y, para esse carro conseguir se movimentar. Aqui nós temos uma representação para um eixo em 2 dimensões, e se no caso for para um eixo em 3 dimensões, vamos supor agora que esses 2 tratoristas querem derrubar essa árvore. Para isso, eles precisam exercer uma determinada força com o trator aqui nos cabos, lá na parte quase superior da árvore, para fazer o quê? Para arrastar ela para baixo. Com isso aqui, ó, nós temos componentes no eixo X, eixo Y e eixo Z. Beleza? Temos as 3 componentes aqui para esse caso em questão. Então, isso é um caso representativo para 3 dimensões. Beleza? Por hoje, então, galera, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.